bom dia. O NE1 está começando, chegou a sexta-feira. Tão esperada por muita gente, né? E o sol aparece forte nesse dia. Você confere imagens ao vivo da área central do Recife. Não tem previsão de chuva para a região metropolitana. E nesta edição você vai ver um acidente grave no bairro do Parnamirim, no Recife. Um motociclista perde o controle da moto e derrapa na pista. Nesse momento, ele é atropelado por um ônibus. A Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação para combater um crime de trânsito. Motoristas praticavam racha na madrugada, na BR-408, em São Lourenço da Mata. Outro assunto é a reconstrução total do Servac, que é o Centro de Reabilitação e Valorização da Criança, que fica no Morro da Conceição. Nossa equipe voltou ao local que pegou fogo no ano passado, para conhecer um pouco mais do trabalho que é desenvolvido por lá. Quem tem criança em casa sabe como fica o fardamento após a aula. Mancha de suco de tinta de lanche para tirar é um aperreio. O NE1 preparou algumas dicas com a ajuda de profissionais especializados no assunto. E está procurando o que fazer no fim de semana? Se liga nas dicas que preparamos para você. Tem ainda informações do trânsito, pedido da comunidade, assunto de saúde. O NE1 vai até 13h. Mais de 30 veículos foram apreendidos e 100 pessoas autuadas durante uma operação contra uma prática criminosa conhecida como racha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as apostas aconteciam na BR-408, em São Lourenço da Mata. Luna Markman vai trazer os detalhes dessa operação para a gente. Oi, Luna, bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você e a todos. A gente ainda está aqui na sede da Polícia Rodoviária Federal de Pernambuco, aqui no bairro do Pina. Agora há pouco a gente conversou com o superintendente e também com o assessor de comunicação da PRF. Eles explicaram que denúncias chegaram pelo 191 da Polícia Rodoviária Federal e também por observações de agentes na BR-408 de rachas. Em que local? Na BR-408, na altura da Arena Pernambuco. Sabe onde é que tem um posto de gasolina ali? Pronto, era ali que o pessoal se encontrava. Então, a Polícia Rodoviária ativou a inteligência para acompanhar esse crime. Eles ficaram por 3 meses, agentes disfarçados, drone, monitorando essa movimentação. Para quê? Para identificar quem eram os condutores e também os veículos envolvidos nesse crime que está previsto no Código Penal. Bem, hoje, por motivos logísticos, se deu hoje essa operação, né, da quinta para sexta-feira, porque eles perceberam que era justamente na madrugada da quinta para sexta que os rachas aconteciam, sempre no mesmo local. E aí hoje eles conseguiram flagrar, então, 2 pessoas praticando racha, além de outras pessoas envolvidas. 100 pessoas que foram autuadas com TCO. Tudo pelo crime. Qual é o crime? O crime de correr em via pública sem autorização. Já o TCO foi por incitar o crime, ou seja, as pessoas que estavam ali acompanhando, torcendo ou até mesmo esperando a sua vez de competir. E, Maristela, daqui a pouco eu volto novamente para a gente trazer mais detalhes dessa operação, quem são essas pessoas, quantos carros apreendidos, esses carros tinham algumas irregularidades, algumas curiosidades dessa operação também. Imagina que eles tinham até guincho, porque às vezes aconteciam acidentes graves, e aí para não ter que notificar a Polícia Rodoviária Federal, eles tinham o próprio guincho para tirar o veículo da rodovia. Lembrando, outro detalhe, que esses veículos já faziam racha aqui em Boa Viagem, pertinho de onde a gente está, e migraram lá para a BR-408, porque era um local que ficava mais tranquilo à noite. Então, Maristela, estou aqui a postos. Quando quiser chamar a gente traz os detalhes. É uma prática criminosa e muito arriscada, né, Luna? Até já, então, com outras informações para a gente. E moradores de um condomínio em Candeias, no município de Jaboatão, estão insatisfeitos com o fornecimento de energia elétrica. Muita gente diz que perdeu eletrodomésticos com as quedas de energia. Natália Dielu esteve lá hoje cedo porque teve prejuízo também nas áreas comuns do prédio. Natália, bom dia para você.
Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Pois é, alguns equipamentos como bombas d'água acabaram queimando, também painéis de comando, né, de energia elétrica acabaram ficando danificados, né, nesse condomínio, sem contar nos eletrodomésticos, máquinas de lavar que queimaram, outros eletrodomésticos também, como espremedor de laranja, enfim. As quedas de energia são frequentes por lá desde dezembro do ano passado, apesar de os moradores dizerem que ali naquela área, em Candeias, que fica nas proximidades da paróquia de Nossa Senhora das Candeias, né, lá no bairro, em Jaboatão dos Guararapes, já acontece isso há uns 2 anos, mas desde dezembro esse problema piorou e todos os dias, mais ou menos por volta das 8 horas da noite, essas quedas de energia acontecem, elas vêm em sequência mesmo, às vezes com intervalo de 5 minutos, duram também pouco tempo, no máximo 20 minutos, mas isso já é o suficiente para causar um grande estrago, né, na vida, na rotina dessas pessoas, porque os elevadores quebram, pessoas que têm problemas com mobilidade, né, reduzida, idosos, pessoas que têm algum tipo de deficiência ficam sem os elevadores. Também as pessoas não conseguem dormir direito, né, nesse calor que está fazendo. Imagina, quem tem ar-condicionado em casa não pode usar porque não tem energia, já teve televisão queimada. Enfim, as pessoas acumulam prejuízos, mas reclamam que a Neoenergia não resolve o problema. Inclusive, ao longo desses meses que tudo isso vem acontecendo, a Neoenergia já teria mandado alguns técnicos que não resolveram o problema e eles reclamam que, atualmente, nem técnicos a Neoenergia envia mais. Então, são 200 apartamentos, mais de 800 moradores prejudicados por causa desse problema de queda de energia, né? Seria um transformador ali naquela região da paróquia de Nossa Senhora das Candeias que não estaria sendo suficiente para alimentar aquela região. Então, ontem à noite faltou em toda a área, as pessoas estão sendo prejudicadas, reclamando bastante. A gente vai trazer, então, aqui no NE1, as reclamações desses moradores, né, o pedido de uma solução por parte da Neoenergia. Maristela. Prejuízo demais, né, Natália? Daqui a pouco você volta, então. A gente segue falando de saúde. O uso de preservativos é a maneira mais eficaz de se proteger contra as infecções sexualmente transmissíveis e evitar a gravidez indesejada. Juliano Roque vai conversar com a gente sobre esse assunto. Ele está em Olinda, num posto de saúde, onde são distribuídos preservativos de graça. Oi, Juliano, bom dia para você também. Bom dia, Maristela. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente no NE1. Eu estou aqui com Heraldo Andrade, ele é coordenador do Centro de Testagem e Aconselhamento daqui de Olinda, que fica na Policlínica João de Barros Barreto, aqui no Carmo, um local muito conhecido. Heraldo, existem outros locais de testagens e aconselhamento aqui na cidade ou apenas aqui onde nós estamos? Bom dia a todos. A testagem no município de Olinda é descentralizada, certo? Então, qualquer unidade básica de saúde ou policlínica oferece o teste rápido de ISTs. A gente falou logo no comecinho da nossa conversa da importância do preservativo para evitar as infecções, né? Mostra pra gente, Heraldo, nós temos aqui o preservativo masculino e o feminino. Qualquer pessoa pode pegar? Demanda espontânea, o paciente pode vir, qualquer pessoa pode vir pegar o preservativo. Ainda é a melhor forma de prevenção de infecção sexualmente transmissível e não tem limite de idade nem de sexo. Qualquer pessoa pode vir em qualquer unidade que também oferece o tipo de preservativo específico. Aqui, por favor, Heraldo. Aqui, ó, é a camisinha que todo mundo conhece, a masculina, mas ainda há uma resistência muito grande na feminina, no preservativo feminino, que é esse aqui. Por que as mulheres ainda encontram tanta dificuldade ou resistência? Muitas vezes é na maneira de usar, ou então quando o homem, né, não se sente muito à vontade com a mulher usando o tipo de preservativo. Mas aqui, nesse local, vocês fazem esse aconselhamento, essas orientações também? Isso, todo paciente que passa aqui, além de fazer a testagem, ele também recebe orientações sobre o uso do preservativo, o uso correto, né, do preservativo. Qual o horário de funcionamento aqui do CTA? Nós funcionamos aqui de 8 a meio-dia, certo? Demanda espontânea. Qualquer pessoa pode vir? Qualquer pessoa e qualquer idade. Vocês testam para quais infecções aqui no CTA? Testamos contra hepatite B e C, HIV e sífilis. Sempre tem esses testes? Sempre, sempre. Aqui também a gente faz o tratamento dessas ISTs.
Caso alguém seja identificado com a IST, qual é a orientação, qual o serviço que vocês entregam para essas pessoas? Primeiro, procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência para fazer a testagem. E caso dê algum resultado positivo, procurar o CTA para fazer o devido tratamento. E vocês fazem também esse aconselhamento, esse acolhimento? Isso, aqui nós temos médicos específicos que podem acompanhar o paciente, atendimento de psicologia, assistência social e enfermagem. É uma rede de apoio aí grande, né, para essas pessoas. Isso, é uma equipe multidisciplinar que atende esse paciente, que apresenta qualquer tipo de necessidade nesse âmbito. Carnaval, vocês vão estar trabalhando? Isso, vamos trabalhar no Carnaval em 2 pontos específicos aqui, que vai ser um stand de testagem na Praça do Carmo, ao lado dos Correios, e aqui na urgência que será aberta na Policlínica João de Barros Barreto, 24 horas. Heraldo, muito obrigado pela entrevista. Devolvendo aqui para as pessoas que chegarem, muito obrigado, viu? Saúde para o senhor e bom trabalho. Obrigado. Maristela. Cuidado com a saúde aqui no NE1, né, Juliano? Bora então falar agora de festa. A Prefeitura do Recife divulgou hoje os detalhes do carnaval deste ano. E quem conta pra gente é Ivan Duarte. Oi, Ivan, boa tarde pra você. Isso não é longo, então todo mundo aguenta, depois de ter dançado muito no municipal. Oi, Maristela, boa tarde a você também, boa tarde a todos. Na verdade, a Prefeitura ainda faz essa divulgação. Eu estou aqui no Forte das 5 Pontas, acompanhando a coletiva de imprensa. Juro a você, Maristela, e a todo mundo que está nos acompanhando, que eu tentei um lugar melhor aqui para fazer essa entrada ao vivo e contar os detalhes para vocês, mas está bastante cheio aqui, portanto, por isso que a gente está fazendo um pouquinho mais distante. Beto Marques pode mostrar para vocês agora. Ao fundo, a gente tem a secretária de Cultura aqui do Recife, Milu Megali, passando esses primeiros detalhes. A coletiva que começou ali por volta de 11h45 da manhã. Aqui a expectativa é que seja divulgada a programação completa do Carnaval aqui do Recife, tanto das atrações principais quanto dos polos descentralizados. Algumas pessoas já estão por aqui, como o prefeito João Campos, também o vice-prefeito Victor Marques. Daqui a pouquinho a gente vai também tentar conversar com o prefeito para saber dele esses detalhes. A abertura no dia 27 de fevereiro, mas a gente quer saber também se vai ter algum evento antes. Perguntar também sobre aquela possibilidade do carnaval ser estendido, porque na quarta-feira de cinzas, dia 5 de março, né? Na quinta-feira, dia 6, é a data magna aqui de Pernambuco, então tem algumas questões para a gente tirar de dúvidas, né, com o pessoal da organização aqui do Carnaval do Recife. Eu lembro a você que no ano passado essa programação já tinha sido divulgada parcialmente, né, com alguns artistas que vão se apresentar aqui no Carnaval, por exemplo, Pablo Vittar, Baiana System, Ney Mato Grosso, Glória Groove, Xamã, Ferrugem, Menos é Mais, tem o Brega também da Rafaela Santos, Nação Zumbi, enfim, a gente sabe que o tema deste ano é Carnaval do Recife, é gente. Vamos conversar um pouquinho também sobre essa proposta, né, do porquê desse nome, e os homenageados do ano de 2025, que são os artistas Elba Ramalho e Marrom Brasileiro. O Marrom, inclusive, está aqui ali na frente acompanhando esta coletiva de imprensa também, e a Troça Abanadores do Arruda, que também se apresentou aqui com a orquestra. Então tem algumas perguntas para a gente fazer. Daqui a pouco eu volto, Maristela, informando essa programação completa, tentando conversar com o prefeito João Campos também. Volto com você aí no estúdio. Traz sim essas informações pra gente, Ivan, até daqui a pouco então. Bora circular pelo trânsito? Agora 12:01, muita gente seguindo para os compromissos da tarde. E a gente tem imagens já na nossa tela, ao vivo, da Avenida Conselheiro Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, movimentação bem intensa do trânsito. Tem algumas escolas aí nessa região, na zona norte da cidade, e a gente acompanha essa movimentação comecinho de tarde agora. Bora seguir para a Avenida Beberibe, pertinho ali do estádio do Arruda. Essa câmera está instalada e a gente consegue ver aí a movimentação mais tranquila do trânsito na região. Seguimos para Olinda, lá para a PE 15, a Pan Nordestina na sua tela. Movimentação tranquila também, sem engarrafamentos para quem está seguindo do lado direito aí, sentido Recife, e para quem está do lado esquerdo, sentido Litoral Norte. E um homem morreu em um acidente envolvendo uma moto e um ônibus na manhã de hoje, no bairro do Parnamirim. O motoqueiro teria caído depois de tentar desviar de um buraco na rua e acabou sendo atingido pelo ônibus. O acidente foi na rua Sebastião Malta Arco Verde, no bairro do Parnamirim. Imagens da câmera de segurança de uma casa registraram quando o motoqueiro, Josenildo Gomes, de 41 anos, perde o controle da moto na curva, cai e é atingido pelo ônibus.
Aqui nós congelamos a imagem porque as cenas são fortes. O acidente aconteceu por volta das 6h50 da manhã. E segundo testemunhas, o motoqueiro tentou desviar deste buraco quando caiu. O ônibus fazia a linha PE 15 Afogados. De acordo com o motorista do coletivo, que não quis ser identificado, ele ouviu o barulho da queda da moto, mas não conseguiu ver o motoqueiro e o veículo acabou passando por cima dele. Equipes da CTTU e da Guarda Municipal estiveram no local para orientar o trânsito, que ficou complicado pela manhã. A Enlurb informou que o acidente ocorrido na rua Sebastião Malta, Arco Verde, ocorreu em um desnível causado por bueiros de água e de esgoto da Compesa. Nós procuramos a Compesa. Quando a resposta chegar, nós vamos trazer aqui para você no NE1. A seguir, quem tem criança em casa sabe como fica o fardamento após a aula, né? Mancha de suco de tinta de lanche e para tirar é um aperreio. O NE1 preparou algumas dicas com a ajuda de profissionais especializados no assunto. A gente fala também sobre a reconstrução total do Servac, que é o Centro de Reabilitação e Valorização da Criança, que fica no Morro da Conceição. Nossa equipe voltou ao local, que pegou fogo no ano passado, para conhecer um pouco mais do trabalho que é desenvolvido por lá. E tem ainda as opções de diversão para o seu fim de semana. O NE1 volta em instantes, agora 12h04. Até já! Meio-dia e 8, a gente volta a falar sobre a importância de se prevenir contra infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Na semana que foi celebrado em todo o mundo o Dia Internacional do Preservativo. Juliano Roque está num posto de saúde de Olinda, onde as pessoas podem ter acesso aos preservativos de graça. Uma proteção que ainda é considerada a mais eficaz contra essas infecções, né, Juliano? Demais, Maristela. E existe uma lista aí de infecções causadas, né, em relações sexuais, mas muitas pessoas ainda associam essas infecções apenas à AIDS. E não é. O doutor Gabriel Serrano é médico infectologista e conversa com a gente agora sobre esse assunto. Doutor Gabriel, quais são as outras infecções que também são causadas por relações sexuais não protegidas? Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Maristela, todos que estão assistindo. É importante a gente primeiro entender que a AIDS não é infecção. A infecção é do HIV, né? E a AIDS é um estado imunológico que o paciente pode adotar se ele demorar para fazer o teste, se ele demorar para o diagnóstico e acabar não fazendo esse tratamento da forma correta. Mas aquele paciente que descobre o HIV, faz o tratamento, ele nunca vai ter AIDS se ele fizer o tratamento direitinho. Em relação às outras infecções, a gente tem hepatites, a gente tem hepatite B e C, né? A gente tem a sífilis e existem outras infecções bacterianas, como clamídia, gonorreia e outras infecções no geral que a gente pode acabar evitando, como HPV também, herpes, que a gente, durante o carnaval, acaba tendo o maior número de casos por exposições que podem acontecer. Doutor Gabriel, a gente sabe que a medicina e os cientistas evoluíram bastante. Nós temos PrEP, que são medicações e medicamentos que imunizam o corpo, né, que protegem depois de uma relação não protegida ou até mesmo antes de uma relação sem a proteção. Mas qual a importância das pessoas se conscientizarem de que usar o preservativo, a camisinha masculina, o preservativo feminino ainda é uma das formas mais eficazes de se evitar qualquer tipo de problema? É importante a gente perceber que as medidas devem ser combinadas, né? Então, usar preservativo e fazer a PEP, por exemplo, é uma forma de você evitar essa exposição de risco e evitar a infecção, mesmo que você venha se expor. Então, aquelas pessoas que fizerem o PEP, que é o uso da medicação para evitar a infecção pelo HIV, né? Que é a PrEP, que é a pré-exposição, e a PEP, no caso da pós-exposição, a gente consegue evitar que essa infecção evolua para o adoecimento do paciente, mesmo que ele venha a ser exposto ao vírus. E a gente também tem como fazer esse tratamento, né, digamos, preventivo, que na verdade não é um tratamento, é a prevenção mesmo, né, também para infecções bacterianas. A gente consegue fazer isso no caso da DoxyPEP, que é uma nova forma da gente evitar com a doxiciclina, que tem a sífilis, gonorreia e clamídia, mas a gente sempre diz que a camisinha é a melhor forma da gente evitar, porque a gente consegue evitar o maior número de infecções e tem o maior sucesso. Sabe uma coisa que eu já escutei por aí, as pessoas dizendo assim, eu tô tranquilo com relação a sífilis ou a hepatite porque eu tomo PrEP, tomo
PEP. Será que essas medicações, elas também previnem contra essas outras infecções ou é exatamente a infecção causada pelo vírus do HIV? Não, a PEP, que é após exposição, a gente tem uma exposição de risco e pode fazer uma medicação que é utilizada por 28 dias para evitar que, se tiver acontecido a transmissão do vírus, que aquele vírus venha adoecer o paciente. A PrEP é uma forma de você tomar uma medicação diária, um comprimido, e aquilo evita pessoas que podem acabar se expondo, né, porque sabe que vai ter relação desprotegida, agora o carnaval chegando, quer se proteger mais e pode fazer a medicação para evitar também o HIV. E a gente tem a Doxipep, que é uma outra forma de você, se acabar se expondo, você fazer depois. Então, uma coisa é você fazer a PrEP, que é a pré-exposição. Outra coisa é você fazer esquema de PEP, que é após. Mas isso serve para o HIV e para algumas infecções bacterianas, como sífilis, clamídia e gonorreia. Mas a gente não consegue ter isso também funcionando para herpes, para HPV, para as hepatites. A hepatite B, no caso, a gente tem a vacinação, mas a hepatite C, por exemplo, não existe vacina. Então, o cuidado é a primeira coisa que a gente deve se preocupar, é a primeira coisa que a gente deve fazer, é a profilaxia, é se preparar para acabar não se colocando em risco à toa. E essa preservação ainda é mais válida com o uso do preservativo, a camisinha? Sim, porque a camisinha a gente consegue evitar todas essas infecções quando ela é utilizada da forma correta, mas o mais importante é você tentar combinar essas proteções. Então, você usar o preservativo, por exemplo, e fazer a PrEP também. Então, dessa forma, você vai evitar que você tenha um maior risco de infecção, mesmo se a camisinha vier a romper ou alguma coisa do tipo, ou então você, eu tô na hora ali, não tô com preservativo, muitas vezes acaba acontecendo, bebeu, não lembrou, mas se você garante essa combinação, você diminui a chance de falha. Então a camisinha é extremamente importante e o uso dessas medicações, se você acha que pode acabar se colocando risco, também. Basta procurar aqui a unidade, a gente tem isso no Recife, em Olinda, toda a região metropolitana e consegue sim deixar essa medicação de graça pelo SUS para todo mundo que quiser. Doutor Gabriel Serrano, médico infectologista, muito obrigado, pelas explicações. Maristela, volto com você aí no estúdio. Orientações muito importantes, né, Juliano? Agora, 12h14, as aulas nas escolas foram retomadas e, com tudo mais caro, é bom pensar como fazer economia ao longo do ano. Conservar as fardas, por exemplo, pode ajudar a aliviar esse orçamento. É uma roupa que ganha um aspecto de velha muito cedo, já que as crianças fazem várias atividades, brincam no chão e as fardas voltam manchadas para casa. Natália Dielu vai trazer algumas dicas para a gente. Dá para manter essa farda com cara de novinha até o fim do ano, Natália? É um desafio, viu, Maristela? Mas a gente vai tentar trazer orientações para essas famílias, né, que cuidam das fardas dos filhos, tentarem organizar. A gente está vendo aqui, tem uma farda da rede municipal, né, do Recife. As brancas são as mais difíceis, né, de manter. Tá aqui Henrique e Igor. Eles estão estudando, essas fardas aqui são deles. Me conta, de que você suja sua farda no dia a dia, assim, da escola? De suco e também tinta. Esse é Henrique, esse aqui é Igor. Mas vocês não tentam evitar não, Igor? A gente tenta evitar, mas acontece mela. Eita, e sobra, né, para mães, que é Suzana Miguel. Todo dia tem que lavar? Todo dia. Inclusive, mesmo a semana passada, ele chegou todo melado, a manga aqui do lado, e eu perguntei, o que foi isso, filho? Não sei, ele não soube falar o que era, e a gente tem que estar sempre lavando, né? Porque senão fica sem a farda. É verdade. Aí, essa coisa de lavar, né? Todo dia. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, Suzana. A gente tá aqui no bairro de Zumbi do Pacheco, em Jaboatão, né? Na casa de Sulamita, que é irmã de Suzana. Sulamita, que é personal organizer, sempre dá algumas dicas para a irmã dela, para tentar tirar essas manchas. Deixa eu passar aqui para o outro lado. A gente está na área de serviço, aqui na lavanderia. Suzana, me conta, o que é que faz para tirar essas manchas? Tem aqui tinta, hidrocor. Hidrocor é um negócio cabuloso de sair da farda. Como é que faz? E suco. Suco, né? O que é que a gente faz? A dica que a gente dá para vocês, né, e para as mães que estão em casa, que a primeira dica é não lavar na máquina, né, porque esgalça muito. Então, a gente vai dar uma diquinha bem rápida aqui para vocês, que vocês vão usar aqui o bicarbonato e também o vinagre de álcool, que é esse aqui. E a gente vai usar aqui 2 colheres na farda. Vou pegar só aqui.
Aqui, vai colocar sobre a mancha. Aqui, uma colherzinha, dependendo muito do tamanho, a axila é da mancha. Seca mesmo, né? Bota seca. Pode ser seca. A axila também. É porque a axila às vezes fica amarela, né? E aqui no pescoço também tem muito isso. E a gente vai colocar também 2 colherzinhas aqui de vinagre. E vai deixar... Qual que é vinagre? Vinagre de maçã, vinagre de álcool? Vinagre de álcool. É o ideal para deixar agir aqui por 10 minutos e lava normal. E sabão normal, sabão em pó, sabão líquido? Normal. E se a mancha persistir, repete o processo, porque às vezes a mancha é daquele dia. Aí sai com facilidade. Mas se a mancha persistir, repete o processo que você vai manter os fardamentos limpos e como novos. Mas aí repete várias vezes, por exemplo, se nessa primeira vez não saiu, aí eu espero secar para poder fazer tudo de novo, eu posso botar nessa área que já está molhada? Pode colocar também, inclusive aqui eu só coloquei em uma mancha, em uma área, mas pode colocar em outras áreas e depois segue para o tanque no processo de lavagem normal, como você faz na sua casa. E isso ajuda também a manter ainda branca, porque às vezes fica encardida, sim, né? Sim, justamente. Esse processo, ele ajuda a manter o ano todo as peças branquinhas, os fardamentos. Tá certo, Sulamita. Daqui a pouco a gente volta com outras orientações, porque dá para usar também o sabonete glicerinado para tirar essas manchas. Daqui a pouco a gente volta, então. Obrigada, Maristela. Até já, então, Natália, com outras dicas para a gente. Em Candeias, moradores de um condomínio dizem que estão no prejuízo por causa das constantes quedas de energia. Vários eletrodomésticos já foram perdidos. A máquina lava e seca de Muriel queimou no final do ano passado por causa de uma queda de energia. O conserto custou R$1.000. A placa-mãe principal queimou e quando eles vieram consertar, informaram que o problema tinha sido por conta de variação elétrica. Não foi um conserto rápido. A gente teve que esperar o técnico vir, fazer mais de um orçamento para poder... E fica num prejuízo sem poder usar a máquina, lavar, assim, está gerando vários problemas para a gente. E a gente está tendo que estar tirando as tomadas, né, direto da tomada, para não ter prejuízo maior. Daiane também está sofrendo com as quedas de energia do bairro de Candeias. Ela mora no local há 8 meses. O espremedor de laranja queimou, assim como a máquina de lavar. A profissional de educação física já procurou a Anel Energia, que não resolveu o problema. E a máquina continua parada. A máquina estava na garantia, né? Aí eles disseram que não iriam consertar porque foi problema de queda de energia. E nisso vocês estão com a máquina parada? E a gente está com a máquina parada, gastando dinheiro em lavanderia, né? Porque aqui não tem espaço nenhum para estar lavando roupa. A gente se sente lesado, né? Porque paga energia caro e ainda tem a questão que já fiquei presa no elevador 3 vezes. A televisão de Franciele também parou de funcionar. E está assim, guardada numa caixa num canto da sala. Ela teve que comprar outra TV porque depois de solicitar uma solução Anel Energia, nada aconteceu. Quando acabou a energia, estava à noite. E eu estava com as crianças aqui e eu sei que quando voltou a energia, ela já não pegou mais. E meu esposo também estava em casa e no outro dia foi que a gente veio registrar, né? No site, mas até hoje não tivemos resposta. E o caos que fica sem energia também, né? Porque você fica sem poder usar o micro-ondas, usar o liquidificador, várias coisas que a gente precisa de energia, né? Dentro de uma casa. O transformador que alimenta a área fica na rua Bacharel José Mário de Oliveira, em Candeias. O edifício onde elas moram tem 200 apartamentos e cerca de 800 moradores. A conta de energia das áreas comuns custa em média R$12.000. Apesar de manter os pagamentos em dia, o fornecimento de energia na área não está acontecendo de maneira adequada. Os condôminos disseram que as quedas de energia já acontecem há pelo menos 2 anos, mas se tornaram muito mais frequentes desde dezembro do ano passado. Vários protocolos foram registrados na Anel Energia pelo condomínio e também pelos moradores que tiveram prejuízos. Quem mora aqui disse que a Anel Energia já enviou técnicos, mas ninguém resolveu o problema. Este é um dos 2 elevadores que estão parados depois que a energia parou de funcionar ontem.
Mais de 30 protocolos já foram registrados na Neoenergia desde dezembro. Desde dezembro, meados de dezembro, a gente está com a queda de energia quase que diariamente. E mais ou menos nos mesmos horários, em torno de 8 a 10 da noite. Fizemos vistoria, chamamos engenheiro, fez vistoria dentro do condomínio e não acusava nada dentro do condomínio. E os próprios técnicos da Neoenergia disseram que o problema vem de fora. Eles deduziram, não puderam falar nada oficialmente, porque eles também não fizeram o teste, e deduziram que tem um transformador nosso aqui que não está suprindo as nossas... Na rua. Que não está suprindo a nossa necessidade interna. O síndico, que também é morador do condomínio há 9 anos, conta que vários equipamentos pararam de funcionar. Uma das bombas de água está em manutenção e o painel de comando queimou. A gente está com equipamentos que estão sendo queimados, estou com bombas, estou com uma bomba no técnico, né? Tudo isso é gasto, né? Placas de elevador, porque no contrato algumas coisas a empresa mantém, mas outras têm que ser supridas pelo condomínio, né? Prejuízo demais, né? A Neoenergia diz que vai enviar uma equipe ao condomínio hoje à tarde para analisar toda a rede de distribuição que atende o residencial e tomar as medidas cabíveis. Sobre possíveis ressarcimentos por danos elétricos, a Neoenergia diz que segue as determinações estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Essas solicitações devem ser feitas pelo titular da fatura de energia ou um representante. Essa solicitação deve ser feita pelo número 116 ou em uma das lojas de atendimento. A Polícia Rodoviária Federal realizou na madrugada de hoje uma operação contra o crime de racha. As corridas ilegais aconteciam principalmente nas quintas e sextas-feiras, na BR-408 em São Lourenço da Mata. De acordo com a Polícia Rodoviária, mais de 30 veículos foram recolhidos. Luna Markman tem outros detalhes sobre essa operação. Luna. Então, Maristela, para quem está embarcando agora no NE1, vou relembrar como tudo aconteceu. A Polícia Rodoviária Federal recebeu denúncias pelo telefone 191 e montou um esquema de monitoramento ali na BR-408, perto da Arena, Pernambuco. Tem um posto de gasolina ali onde as pessoas costumavam se encontrar para fazer o racha, que aí eu queria corrigir uma informação que eu dei na minha primeira participação, que é um crime que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Então, não é no Código Penal, ok? Vamos lá. Então, desde novembro, eles estavam monitorando essas pessoas, identificando os condutores, os veículos, e hoje, 60 policiais rodoviários federais foram ao local e conseguiram flagrar 2 pessoas disputando a corrida, fazendo racha, e outras 100 pessoas que estavam no local do crime. Então, essas 2 pessoas que foram presas em flagrantes por disputar a corrida em via pública sem autorização prévia foram levadas para a delegacia de Camaragibe. E é um crime que pode dar até 10 anos de prisão. Já as outras 100 pessoas foram autuadas com TCO, que é um termo circunstanciado, porque é um crime de menor potencial ofensivo. E aí dá uma pena menorzinha, até de 6 meses. Além disso, foram apreendidos 30 veículos. Alguns estavam participando do racha, outros estavam ali estacionados, né? Porque ou eram pessoas que estavam acompanhando, ou eram pessoas que iam disputar, alguns inclusive adulterados. E aí era o quê? Era um motor danificado para correr mais, ou então uma placa que não estava lá no carro, porque se passasse no radar de velocidade não era flagrado. E esses carros foram levados para um pátio da Polícia Rodoviária Federal. Entre eles tem inclusive carros de luxo. Bem, a gente vai escutar agora o assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal para entender um pouquinho mais dos detalhes de como foi esse flagra da operação hoje pela madrugada. Vamos escutar. Tinha bastante gente nesse local, tinha homens, mulheres, até crianças estavam presentes. Então também atuamos aí com policiais mulheres também para fazer essa revista e verificar também se havia algo ilícito. Então eles acompanhavam isso aí desde o final da noite da quinta-feira até a madrugada da sexta. Esse grupo programava pelas redes sociais, mandava mensagem por aplicativo de mensagem, normalmente próximo aí ao horário, né, e ao dia que eles iam fazer isso daí, e se reuniam na BR para fazer esse racha. Dos 2 detidos, um deles é suspeito de ser um dos organizadores desses eventos.
Então ele foi encaminhado para a Polícia Civil de Camaragibe e será investigado. Alguns carros eram adulterados para aumentar a potência e a velocidade na rodovia. Então temos inclusive carros também importados que eram utilizados por esses participantes dos rachas. Houve denúncias de que estava havendo naquele local, inclusive eles migraram, faziam muito essa prática dentro da cidade, né, em Boa Viagem, na Avenida Boa Viagem, e aí descobriram um local mais tranquilo, que é uma rodovia depois de meia-noite, uma rodovia 408 é uma rodovia mais tranquila, então passaram a fazer esse racha lá. E a PRF vai desmotivar, porque a operação foi realizada e a gente vai continuar monitorando aquele local. Então a gente ouviu aí, né, o assessor de comunicação da PRF e também o superintendente da corporação. E só um detalhe, gente, que é o seguinte, chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal que eles tinham o próprio guincho, isso porque aconteceram acidentes, alguns acidentes graves, e aí para não notificar a Polícia Rodoviária, eles tinham esse guincho para recolher, para remover o veículo da pista, o que também é uma irregularidade. Outro detalhe, essas duas pessoas presas têm 24 e 29 anos. Um deles é dono de uma loja de autopeças e, creia, ele dava desconto nos produtos para quem participava dos rachas. Então, Maristela, é importante que a Polícia Rodoviária Federal siga monitorando nossas rodovias para deixá-las mais seguras para todo mundo. Volto com você. É uma fiscalização sempre necessária, né, Luna? O assunto agora é saúde. A gente abre novamente a janela do NE1 para mostrar como está o tempo agora para você. Olha só essa imagem da região central do Recife, com muitas nuvens no céu, o tempo segue nublado, o sol aparece entre nuvens e ainda assim está calor, viu? De acordo com a APAC, não tem previsão de chuva para hoje. A máxima é de 31 graus e olha, o calor está cada vez mais intenso. É preciso lembrar de um hábito bem importante, beber água. Por isso que a gente chama Juliano Roque, agora para conversar com a gente sobre esse assunto. Ele segue com um médico que também vai dar dicas importantes sobre hidratação. Aí a gente lembra logo do carnaval também, né, Juliano? Naquele sobe e desce de ladeira, tem que reforçar mesmo e beber muita água. Beber água, Maristela, você falou aí máxima de 31, mas o bafo que está aqui, né, doutor? Uma quintura tão grande, parece que é 40, 45. A gente está aqui o tempo todo, ainda bem que a gente está sonhando, que a gente está vivo, né, doutor? Mas bora falar aí sobre hidratação. A melhor fonte de hidratação, doutor Pedro Lapor, ele é médico da família, né? A melhor forma de hidratação é beber água, água mesmo? Com certeza. Boa tarde a todo mundo, boa tarde Maristela, Juliano. A melhor forma de hidratação, sem dúvida, é água mineral. Não existe forma melhor de se hidratar além da água. Muita gente fica na dúvida, suco, fruta ou bebida tipo Gatorade, esses líquidos, né? Mas a água é energética, né? Açucarado, geladinhos. Não existe substituição. A água, né? A OMS orienta a hidratação de a cada 20 quilos de peso, 1 litro de água. Então, façam os cálculos aí, essa é a hidratação ideal para um organismo se manter saudável e hidratado. Maristela citou o carnaval, estamos em Olinda, sobe e desce, sol quente, cerveja e tome cerveja e de vez em quando a caipirosca com gelo, tá se hidratando? Tem muita gente que acha que a cerveja tem água, então estou me hidratando, né? Caipirosca tem água, né? Gelo. Não, então, o álcool desidrata a célula, né? Desidrata o organismo. Então, a melhor forma de se manter hidratado no carnaval, em qualquer outra festividade, é sempre intercalar entre as doses de álcool, água, né? Isso também evita ressaca no outro dia. Então, se manter sempre hidratado, muito importante também para não ter complicações. Doutor Pedro, por que com crianças e idosos esse cuidado ainda deve ser mais reforçado, hein? Perfeito. Isso tem muito a ver com taxa de metabolismo, né? Vamos dizer que a média do adulto, né? A criança tem uma taxa de metabolismo maior e o idoso tem uma taxa de metabolismo menor, ou seja, a criança demanda de muita água, né? O idoso não é que ele demande de menos água, mas o idoso tem uma percepção de sede diminuída, fisiologicamente falando. E também muitas vezes o idoso toma algum diurético para pressão ou então para qualquer outro problema que precise liberar mais urina, né? Então, assim,
a gente adequa as doses de água a partir do primeiro ano de idade para crianças, entre as refeições, ficar sempre oferecendo água. E para idosos também é sempre importante, o idoso dificilmente vai manifestar sede. Então, para o cuidador aí fica essa dica de sempre estar oferecendo água ao idoso. Quais são os sinais de desidratação? Inicialmente, para aquela desidratação leve, a gente sente dor de cabeça, às vezes desorientação. Fica tonto, meio zonzo, essas coisas. Principalmente com o sol, com abafado, isso tudo pode piorar. E em caso de desidratação grave, perde consciência, pressão cai, então... para não evitar essas complicações maiores, dica sempre, né? Ande com a garrafinha do lado, a garrafinha sua plástica. Se for de meio litro, faça os cálculos com aquele 20 quilos de peso, 1 litro de água. Quantas garrafinhas de meio litro preciso tomar no dia? Vamos dosando aí aos pouquinhos para se manter o corpo hidratado. Você falou agora sobre cair a pressão, mas também a falta de água no calor faz a pressão subir também? Veja, isso é muito relativo, na verdade. A falta de água, né, a desidratação, leva diretamente à hipotensão. Isso. Esse é o maior problema, na verdade. Uma pessoa que é hipertensa, por exemplo, não tomou o remédio de manhã, saiu, foi pra farra, brincar o carnaval, não bebeu água, chegou de tarde naquele calor, meio-dia, pode subir a pressão? Pode sim, com certeza. Mas aí, no caso, não pela desidratação, né? São muitos fatores associados, é algo muito multifatorial, né? Então, mas a pessoa que já é hipertensa, em condições como essa, a pressão subiria. Doutor Pedro Laporte, médico da família, muito obrigado pelas informações. Tem que beber água, idosos tem que beber mesmo sem sede, criança tem que estar lá com a garrafinha, e todo mundo que for para o carnaval ou trabalhar, garrafa do lado de plástico ou de vidro, água filtrada, Maristela, geladinha, não tem remédio melhor. Volto com você aí no estúdio. Bora beber Obrigado, água então, minha gente. Hoje o NE1 traz dicas de como lavar as fardas das crianças. Sabe aquelas manchas que parecem não ter solução? Natália Dielu está de volta para trazer outras dicas para a gente. Natália. Sigo aqui ao lado de Sulamita Souza, que é personal organizer, para dar uma dica que vai interessar muitas famílias, que é tirar mancha de hidrocor. Isso dá muito trabalho, às vezes você bota para lavar normal e não sai. Como é que faz, Sulamita? O interessante é que assim que a criança chega em casa com a mancha e a mãe perceber que foi de hidrocor ou lápis, caneta, ela vai pegar, aqui tem uma manchinha, aqui de hidrocor. Dá para vocês verem aqui. E vou pegar o papel que está aqui. Interessante é que pegue esse papel. Papel toalha. Papel toalha. E coloque por baixo. Por quê? Porque quando a gente colocar a solução, ela não vai passar para outra aqui. Então, vai colocar aqui e vão seguir a primeira dica, que é aqui o vinagre de álcool. Aqui, ó. Aqui, e o bicarbonato. Colocou aqui, a gente vai deixar agir com o mesmo processo. Percebeu? Aqui. Tá diluindo, né? Tá diluindo. Vai ficar quanto tempo? Aqui, vai ficar também uns 10 minutinhos, tá? A gente vai ver que ela vai começar a sair aqui. E é bom, interessante que vocês troquem. O papel, né? E também bote mais solução. Isso. Troquem um papel de acordo com a manchinha. E o sabonete, né? Glicerinado. Isso, o sabonete. Pode ser o sabonete branco. Eu uso melhor o sabonete glicerinado, que sai mais rápido. Que a gente pode mancha de suco, por exemplo, né? A criança lança. Tem o suco aqui, mancha de suco. Vai pegar o fardamento. Eu vou pegar esse aqui, porque a gente já tá com ele, tá? Mas a gente vai numa solução aqui com água e vai... Só tem água aí, né? Só água, água. E vai passar aqui na mancha ou na axila. Vamos passar aqui para vocês terem uma noção. Vai fazer isso aqui. Passar e vai esfregar. Vai esfregar aqui na parte que tiver suja, aqui com a manchinha. Depois, todo que esfregar, vai voltar aqui para
a água, a bacia, o recipiente que você tiver em casa. Isso aí você vai manter os fardamentos limpos, brancos, né? E totalmente você vai organizar dessa forma e organização é economia. Você disse que também dá para usar sabão de coco, né, em barra? Sabão de coco, Em barra? Em barra, dá para usar o sabão de coco também. Eu não tenho o sabonete, o branco, nem o glicerinado. Dá para usar também o sabão de coco. Agora, esse bicarbonato é danado, né? Dá pra usar com tudo, né? A gente tava falando da dica de deixar branca mesmo a roupa. Como é que faz? Então, essa aqui, não é exatamente na mancha, mas nela inteira, né? Tirar o encardido. Às vezes a peça tá encardida. Então, a gente vai fazer a solução para a quantidade de fardamento que você vai usar, você vai ver 1 litro de água para um fardamento. Eu vou usar e aí vocês vão ter a base do que vai ser. E a gente vai usar aqui o restante aqui do vinagre. Pode ser ele meio para essa quantidade aqui. E a gente também vai usar 2 colherzinhas aqui na água toda. Percebeu que quando a gente fez ali, a gente fez direto na peça. Só que a gente vai querer agora ela toda. Fez essa solução aqui. Pega a peça, a gente vai pegar aquela mesma peça que a gente estava usando e vai deixar... Por quanto tempo? A gente vai deixar de molho por uns 10, 15 minutos. Tá certo. Viu? Sulamita Souza, obrigada por essas dicas tão importantes. Vai ser muito útil, né, para todos que estão assistindo, que tem crianças em casa. Farda suja demais, viu? Obrigada. Boa tarde. Maristela. Ajudando muitos pais, muitas mães, né, Natália? A gente mostrou hoje aqui no NE1 um acidente envolvendo um ônibus e um motociclista hoje pela manhã, no bairro do Parnamirim. A Compesa disse que não tem nenhum bueiro ou desnível de responsabilidade da companhia no local. Ainda de acordo com a Compesa, a rede coletora de esgoto passa em outra rua, do outro lado do acidente, e que não há manutenção pendente na rua Sebastião Malta, Arco Verde. E logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver a cobertura da morte de Cacá Diegues, um dos cineastas mais conhecidos do país. Boa tarde, Trali. Olá, boa tarde. Uma ótima sexta-feira para você. Teve muita gente que acordou assustada. Milhares de pessoas receberam no celular um alerta para uma possibilidade de terremoto em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. O aviso, que felizmente era falso, chegou para moradores da capital paulista, do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Defesa Civil de São Paulo informou que não emitiu nenhum alerta de terremoto hoje e que não aconteceu também nenhum tremor. Vamos tentar decifrar o que foi que houve. O Brasil perdeu hoje um dos cineastas mais conhecidos do país. Cacá Diegues tinha 84 anos, estava internado em uma clínica no Rio de Janeiro para fazer uma cirurgia, mas teve complicações e não resistiu. Cacá foi um dos fundadores do Cinema Novo, um grande pensador da sociedade brasileira e deixa um legado gigantesco para a nossa cultura. Todos os detalhes para você no Jornal Hoje. Muito obrigado, um abraço e até já. A gente segue com outros assuntos, bora pro Forte das 5 Pontas. Tem as novidades sobre o Carnaval do Recife deste ano. Ivan Duarte é quem conta pra gente, Ivan. É isso, Maristela, essa coletiva para divulgar então os detalhes da programação completa aqui do Carnaval do Recife, que terminou há pouco. Eu estou aqui ao lado do prefeito João Campos, que vai passar essa programação para a gente agora ao vivo aqui no NE1. Prefeito, serão quantos dias de folia? Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde. A gente anuncia hoje a programação do Carnaval do Recife, lembrando que ele começa desde a quarta-feira com o Encontro dos Maracatus. Na quinta-feira tem a abertura oficial e a gente vai até a terça-feira. Depois da terça-feira tem um descanso rápido na quarta de cinzas e a gente traz uma novidade. A gente vai fazer na quinta a gravação do DVD do padre Fábio de Melo e na sexta-feira Recife, capital do Brega. Um grande festival de brega na sexta-feira, prorrogando o nosso carnaval e fazendo com que hoje, que é o dia do brega, inclusive, a gente possa valorizar e reconhecer esse patrimônio da nossa cultura.
Como é que vai ser esse Recife Capital do Brega? Já sabe quem vai se apresentar? Qual que é a programação? Já está na rede da Prefeitura todos os artistas que participarão. A gente vai ter, são horas de show no Marco Zero, muitas horas, e a gente inclusive está trabalhando uma parceria para poder fazer toda a gravação e fazer um produto do Brega da cidade, que a gente possa eternizar isso através da gravação e da posterior publicação disso, e principalmente uma grande festa. Não tenho dúvida que para quem guardar energia aí até a terça-feira, descansa na quarta e na quinta, e na sexta-feira vem de novo o Brega no Marco Zero. A gente sabe que o Marco Zero é o palco principal, mas tem polos descentralizados pelo Recife. Quantos polos são e quantas apresentações também? A gente tem mais de 50 polos na cidade. Lembrando que tem o do Marco Zero, que é o principal, da Praça do Arsenal, os polos que estão no bairro do Recife, na ilha, e tem outros tantos polos que são descentralizados, e os polos comunitários. Além dos desfiles de agremiação, onde a gente tem as escolas de samba, onde a gente tem as agremiações se apresentando. São mais de 3.000 apresentações. 98% delas são de artistas da terra, e a gente também destaca que a Prefeitura não paga nenhum cachê superior a 200 mil. Os cachês mais caros, eles são pagos pelos patrocinadores. A Prefeitura tem uma limitação para pagar até 200 mil e para poder priorizar os artistas da nossa terra, da nossa cultura. Recebemos muito bem os convidados, que vão ter muitos artistas de fora, mas eles são pagos pelos patrocinadores. Aproveitando que o senhor entrou nesse assunto, é um investimento de quanto que a Prefeitura do Recife faz no Carnaval de maneira geral? A estimativa é algo em torno de 60 milhões de reais, que vai ser apresentado após a conclusão do Carnaval. Mas o mais importante, a gente está falando de mais de 2 bilhões que movimentam. A gente está falando de mais de 50 mil postos de trabalho. Para quem trabalha fazendo um caldinho, vendendo um refrigerante, com o transporte, desde os grandes hotéis a bares, restaurantes, são mais de 40 atividades econômicas que são ativadas e mais de 2 bilhões que circulam na economia da cidade, mais de 50 mil postos de trabalho que são gerados. Então, além de uma grande festa, é um momento onde a economia gira, o dinheiro circula e ele chega na mão de quem mais precisa. Me chamou aqui a atenção na apresentação aquela ida e volta gratuita para os turistas. O senhor pode me explicar o que é isso? A gente está fazendo esse ano uma nova ação. A gente está com 5 vans que vão fazer o transporte dos hotéis da zona sul da cidade. Uma ação conduzida pela Prefeitura do Recife, junto com a Associação dos Hotéis. Para quê? Para estimular a vinda dos turistas para Recife, sabendo que ele chegando, ele vai ter o transporte gratuito até o local da folia, tanto a ida quanto a volta. A gente tem como uma premissa fazer as coisas planejadas, organizadas. O plano diretor do Carnaval, por exemplo, ele, desde outubro, que ele já foi apresentado para as instâncias que trabalham no Carnaval. Com isso, a gente garante o bom trabalho do SAMU, dos órgãos de segurança, de transporte. Então, quando a gente faz as coisas organizadas, a gente garante uma festa segura e com saúde para todos. Então, é isso que a gente vai fazer mais uma vez no Carnaval. Para a gente finalizar, alguma mudança significativa no trânsito ali na região do Marco Zero? Não, a gente tem o mesmo modelo que foi nos últimos 10 anos, com pequenos ajustes, mas não há nenhuma mudança por parte do plano diretor. Já foi aprovado por todos os órgãos, inclusive pela SDS, em reunião conjunta, até o final de janeiro, já foi aprovado, priorizando a segurança, o bem-estar das pessoas e, claro, a alegria e a festa. Muito obrigado, prefeito, pela participação ao vivo aqui com a gente. É isso então, Maristela. Vou devolver para você, só reforçando que são 6 dias de festa de maneira oficial, do dia 27 de fevereiro até o dia 4 de março. Lembrando que no dia 26 tem a subida do Galo, quarta-feira, às 7 horas da noite. Mais detalhes com a programação completíssima, nome dos artistas que vão se apresentar, você vai poder encontrar depois no G1. Maristela. Muita expectativa já para os dias de festa, né, Ivan? E durante o desfile do Galo da Madrugada, no sábado de Carnaval, o Tribunal de Justiça de Pernambuco monta o juizado do Fulião, para atender alguns casos na hora e tentar mediar entre as partes. Quem explica os detalhes para a gente de como funciona esse juizado é Luna Markman. Luna? Então, Maristela, a expectativa é que todo mundo brigue paz, né, no Galo da Madrugada, que reúne milhares de foliões, mas se acontecer alguma bronca, a justiça quer estar perto desse cidadão. Então, aqui comigo o juiz Roberto Pedrosa, que é o juiz coordenador dos juizados especiais, como o juizado do Fulião. Explica pra gente onde é que vai estar montado o juizado e que serviço vai estar sendo oferecido. Boa tarde.
Boa tarde. O Juizado do Fulião vai estar montado no Tomás de Aquino Vanderlei, na Avenida Martins de Barros, e também vai ter outro polo no Metrorec, perto da Floriano Peixoto. Ali na estação central do Metrorec teremos outro polo, ou seja, serão 2 polos, um no Metrorec e um no Tomás de Aquino Vanderlei. Que é aquele pertinho do Cais de Santa Rita, né? Isso, é aquele perto do Cais de Santa Rita. Perfeito. E o que vai estar funcionando nesse juizado? O Juizado do Fulião, eu queria até acrescentar que nós estamos reeditando o Juizado do Fulião no maior bloco de carnaval do mundo e vai estar presente o juiz, promotor, os servidores, as operativas da SDS, IPT, IML, IC e a Defensoria Pública. Estão todos presentes, e uma delegacia de polícia, todos presentes nos 2 polos, tanto no Tomás quanto no Metrorec. Aí, vê só, por exemplo, vai para lá o caso, por exemplo, de uma briga, o policial flagrou e levou as partes, ou, por exemplo, eu fui furtada e quero tentar reaver meu celular. Qual é o caso que se resolve lá? Os casos que são, as demandas que são levadas ao juizado são demandas de crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles crimes, aqueles delitos que têm pena máxima de prisão de 2 anos. A exemplo de ameaça, lesão corporal leve, crime de dano simples, vias de fato e um desacato à autoridade. Os crimes de furto e de roubo já são considerados crimes de maior potencial, ou seja, são levados para a delegacia competente e não para a delegacia e não para o juizado do Fulião. Mas como no juizado vai ter delegacia, qualquer coisa a gente pode se informar lá também, né? Se por acaso algum cidadão se sentir prejudicado ou lesado ou tiver furtado um celular, por exemplo, e ele se dirigir ao juizado do Fulião, nós faremos a orientação devida para que ele procure os meios competentes para registrar sua queixa. O senhor falou lesão simples, a gente consegue entender. Agora, por exemplo, vias de fato, o que significa? A lesão simples é quando há escoriações, hematomas de pequeno porte, aí é considerado uma lesão simples. Já vias de fato é aquela briga que ocorreu entre 2 pessoas, mas que não deixou marcas. Então, esses 2 casos podem ser lá. Agora, eu preciso ir com policial, eu preciso estar com a pessoa que eu briguei, ou eu posso ir lá sozinha? Não, pode ir só, mas o importante para que resolva a situação no momento é que haja a presença de um policial e que o policial encaminhe tanto o autor do fato quanto a vítima para o juizado do Fulião. A ideia é tentar resolver na hora, para que isso não, sei lá, depois do carnaval o pessoal vai buscar a justiça? Isso, a presença do Poder Judiciário no juizado do Fulião é importante porque se soluciona os casos no momento oportuno, na hora, com eficiência e rapidez. Só para finalizar, se o consumidor se sentir lesado, estou num camarote, não tem aquela bebida prometida, aquela comida prometida, posso resolver lá também? Sim, pode ir prestar uma queixa no juizado do Fulião e teremos uma audiência e possivelmente poderá ter uma composição. Exemplo, você está no camarote, open bar, e que lhe foi prometido um determinado cardápio até determinada hora e não se cumpriu isso. Isso pode ser resolvido no juizado do Fulião. Maravilha. Juiz, muito obrigada pelas informações. Só para reforçar aqui a cultura de paz que a gente quer levar para o Galo da Madrugada. Maristela. Isso, Luna, um trabalho muito importante durante o carnaval, né? O programa Carnaval de Pernambuco de amanhã vai passear pelo universo dos bonecos gigantes do Recife e de Olinda. No carnaval tem gente que gosta de seguir as orquestras de frevo em Olinda. Outras são apaixonadas pelos cortejos de maracatu no Recife. Luna, já deu pra perceber que o amor pela folia por aqui é gigante como esses bonecos, hein? Ivan, acho que chegou a hora de você conhecer mais sobre essa tradição centenária que começou no interior do estado e ganhou fama aqui em Olinda. Você é nosso convidado para embarcar nesta história e na alegria dos bonecos gigantes do Carnaval de Pernambuco. É sábado, depois do É de Casa.
E chegou a hora de conferir as opções de diversão que a gente separou para você curtir o fim de semana. É o nosso Sextou do NE1, que hoje está cheio de dicas para quem gosta de curtir as prévias de carnaval. Quem fala é a Mauri Nascimento e eu estou convidando vocês para estarem comigo no Bucherri, lá no Carmo, em Olinda, nessa sexta-feira, dia 14 de fevereiro, a partir das 20 horas. A gente vai fazer um show maravilhoso. Fala que fala, minha galerinha. Dia 14 de fevereiro agora, as Nefes mais que confirmado no bloco do Papada. Vamos quebrar tudo, tá? Dia 14. Alô, galera, tá chegando a hora. São 30 anos do bloco. Enquanto isso, a Sala da Justiça, a Orquestra de Bolsa está presente na festa. Vai ter sambadeiras, Lineker, Alcione e Baiana System. Vem embora. Meu povo da alegria, estamos aqui para convidá-los nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, na ABB, às 22 horas, no nosso acerto geral. Esperamos vocês para brincar com a gente. Fala, minha gente, eu sou Luiz Carvalho Galego, para convidar você que está ligado aí na Globo para vir curtir com a gente a segunda edição da Mostra Abreu e Lima de Cinema Fantástico, que dessa vez a gente vai passar por 2 bairros rurais de Abreu e Lima, Pitanga 2 e Engenho Novo. E aí, minha galera, aqui é a Rafaela Santos, passando para avisar para vocês que neste sábado tem de bar em bar e vocês são os nossos convidados, com certeza. Eu sou a atuação confirmadíssima, hein? Te espero. Um beijo, até lá. Presepada na Folia, prévia carnavalesca do Sagrama, que vai acontecer agora, 15 de fevereiro, a partir das 15 horas no Catamarã Eventos. Contamos com todos vocês. E aí, Olinda, eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401, e vim convidar vocês para o show desse sábado, dia 15 de fevereiro, no Jardim Nascente. É a abertura do show com o DJ Ureia, a partir das 6 horas da noite. Massa, espero vocês. Alô, meu povo, aqui é Adriano Santos, do Grupo Coco dos Pretos. Estou passando para convidar todo mundo para o aniversário do Espaço Cultural Cantinho do Axé. Aquele tempero maravilhoso e o coco vai ser de roda. Olá, pessoal, aqui é Luciano Magno e eu estou passando para convidar vocês para o show que farei em homenagem ao mestre Moraes Moreira. Um show tributo super especial aqui no Passo do Frevo, no dia 15 de fevereiro, às 18 horas. Amor, estou convidando todo mundo para o Bailinho do Plaza, dias 15, 16 e 22. Eu, Nena Queiroga, vou estar aqui recebendo Vanessa Oliveira da Bandinha, Ilana Ventura e Banda Lelê. Sábado agora, pagode na ladeira. Vai ter samba pra cima, roda de pagode 90. Pulu Maciel, Raíssa Bacelar, vai ser o pipoco. Alô, você que tá ligado aí na Globo Pernambuco, aqui é Carla Rio, passando para convidar todo mundo para o nosso esquenta de carnaval. Domingo agora, a partir das 13 horas, no Boteco Vamos Que Vamos, no Bongi. Oi, pessoal! Nós somos o elenco da Noviça Rebelde da Lalu Academia de Artes e queremos convidar vocês para assistir o nosso espetáculo. No dia 15 e 16 de fevereiro, no Teatro Boa Vista. São 4 sessões. Os ingressos já estão à venda. Vem assistir a gente! Venho aqui te convidar para a nossa prévia, que será no dia 15, aqui no Atlântico, a partir das 18 horas, num precinho muito bom, a partir de R$5 a entrada. Prepara sua fantasia para o Bloco do Pontinho. Será nesse sábado, 15 de fevereiro, às 11 horas da manhã, no The Garden Open Mall. Neste sábado, dia 15, às 10 horas da manhã, a deusa estará desfilando no Mercado de São José. Vem brincar com a deusa do Mercado São José. Olá, pessoal! Queremos convidar vocês para o bloco Sair do Lugar para Não Enferrujar. Neste domingo, dia 16, a partir das 15 horas, Cultura Nordestina. Fala, gente, nós somos do Sambinha Pra Gente. Olha, se liga aí que domingo agora, dia 16, vai ter o primeiro Sambinha do ano. Chama todo mundo, convida geral. O bloco Bota Que Eu Bebo vai estar na Avenida dos Rios. Neste domingo, dia 16 de fevereiro, às 13 horas, vai ser um estouro. E em Paulista, o baile municipal promete dar início às festas na cidade. A organização da prévia de carnaval foi feita por produtores culturais. Tem colorido, tem máscara, tem estandarte. Então, tem carnaval aqui. O restaurante ganhou decoração diferente para receber os amantes do frevo e do maracatu, que vão ser puxados por vários artistas. Nena Queiroga, Ed Carlos, Nega do Babado, Que Loucura. Tem muitos artistas. Esse baile é de todos, esse baile é do povo de Paulista.
O Baile Municipal de Paulista é uma iniciativa de produtores locais. Trabalho feito para garantir a tradição da festa mais pernambucana por aqui também. Esta é a 7ª edição do baile e hoje a festa começa às 7 horas da noite. A programação promete valorizar também artistas, projetos e moradores da cidade. São 15 anos de muita nostalgia, de muito lirismo e de muita alegria. Tá aí a cara do pessoal, ó, dos 8 aos 80 anos. Dividir essa alegria então com todo mundo aqui hoje, né? Com todo mundo. O baile tem tudo para dar certo, é um sucesso em Paulista, é uma marca registrada. O bloco lírico Flabelo Encantado está entre os convidados. Foi criado há 15 anos e participa do baile pela primeira vez. A rainha da beleza plus size vem para marcar presença. Nós, como mulheres, precisamos ser representadas, né? E eu, como na minha categoria sênior, aos 56 anos, estou mostrando para mulheres que aqui ainda há vida e que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. A lista de homenageados conta com os integrantes do projeto Pizzaria Chef Down, que trabalha com a inclusão de pessoas com síndrome de Down. Vamos ser homenageados também, né? E os meninos vão fazer a apresentação de frevo, não só são pizzaiolos, mas também dançam frevo, né? E mostrar para a sociedade que eles são capazes, sim, de fazer qualquer coisa. Janaína, e tu gosta do carnaval, né? É o líder Recife. É mesmo? Dos 2 carnavais? É, no Pastor Pedro. É mesmo? É. Aí eu danço frevo, paracatu. O baile municipal de Paulista vai ser hoje à noite no Boteco Bom Sabor, que fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, perto do terminal Pelope da Silveira. Os ingressos custam R$30. A mesa para 4 pessoas, R$100. No Morro da Conceição, zona norte do Recife, há mais de 30 anos, uma instituição tem transformado a vida de crianças com deficiência da comunidade e suas famílias. É o Servac, um centro que oferece serviços de saúde, educação e muitas vezes colo também para essas pessoas. O local é mantido com a ajuda de voluntários e está precisando de apoio para se recuperar de um incêndio que atingiu a sede da ONG no ano passado. Esse é um lugar de transformações. O Servac, o Centro de Reabilitação e Valorização da Criança, fica no Morro da Conceição, zona norte do Recife. As atividades não podem parar para que famílias como a de Francisco Renan, que tem paralisia cerebral, possam ver o desenvolvimento de cada pessoa atendida aqui. Eu percebi uma melhoria assim, muito boa nele, principalmente no psicológico dele, né? Porque Renan, ele tinha uns probleminhas emocionais. E depois que ele chegou aqui, melhorou muito no psicólogo, na parte motora. Ele não tomava água só, hoje em dia ele toma, com um pouco de dificuldade, mas toma, quer dizer, evoluiu bastante. Em junho do ano passado, o incêndio destruiu parte do lugar. Foi durante a noite, quando não havia atendimento. Ninguém se feriu, mas teve muita destruição. Com as doações feitas, várias salas foram recuperadas. A nova pintura cobriu as marcas de fumaça, mas não resolveu tudo. Ainda tem trabalho para ser feito para encerrar de vez esse capítulo do incêndio. Nessa rampa, por exemplo, parte da cobertura precisa ser trocada. 3 salas estão desativadas porque a obra não terminou. A água usada para apagar o fogo se infiltrou nas paredes. Ainda tem parte elétrica para ser trocada. O centro também precisa de equipamentos para evitar outros incêndios. O principal nosso é instalar um sistema de prevenção de combate a incêndio, né? Nós temos um projeto aprovado no Bombeiro e precisa colocar ele em prática, né? No último domingo, Luciano Huck contou essa história para o Brasil todo. Os representantes do Servac participaram do jogo The Wall para tentar ganhar R$150 mil e concluir as melhorias no prédio. Alcançaram 174 mil, mas perderam tudo. É um jogo, né? Foi uma coisa que aconteceu imprevista, mas eu acho que nesses 36 anos de existência do Servac, nessa busca pelo direito da pessoa com deficiência, a gente tem encontrado muito um desafio. Foi mais um desafio. Mas foi bom para a instituição levar o nome da instituição Servac, dar visibilidade, levar
a importância da causa da pessoa com deficiência, da aceitação do outro, né? A gente sabe que a esperança é a última que morre e a gente depende muito das pessoas. Foi aberta uma vaquinha, né, através do programa Para Quem Doar, lá do programa de RUC. Agora é contar com a solidariedade mesmo. Muito, a gente sempre conta, né? Eu acho que desde o incêndio o que a gente tem hoje, conseguiu recuperar graças a todos vocês que contribuíram. Isso aí é fundamental. Eu vou destacar uma criança do sul de Minas, que ela chamou a mãe e disse: mãe, eu quero doar da minha até emociona muito, da minha mesada. E ela doou R$20 da mesada dela. O Servac é uma ONG, organização não governamental, fundada há 36 anos por moradores do bairro, que queriam ajudar as crianças com deficiência da comunidade. Eram 64 na época, hoje são mais de 300 da cidade toda. O atendimento é de graça, feito por encaminhamento da Central de Regulação do SUS. Aqui, as famílias encontram atendimento nas áreas de saúde e de educação. E encontram muito mais. Para a gente é muito importante o apoio do Servac, um apoio de uma instituição como essa, que não dá só o apoio a eles, mas como a nós também. No momento que a gente trata eles, nós nos tratamos também, aqui tem um apoio para tudo isso. Então, assim, para mim é gratificante que quem puder ajudar, ajude, porque pode ter certeza, é de grande valor. E esse dinheiro que vai entrar, que entra, é muito bem investido. Como pegou fogo, a gente sabe que ainda há mais para fazer, para melhorar e para receber mais crianças que precisem da instituição, como eu, como muitos que estão aqui. Se você quiser conhecer o trabalho do Servac e ajudar nessa recuperação da instituição, pode acessar pelas redes sociais o @ServacPD e fazer a sua colaboração. O NE1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Bom fim de semana. Fique agora com o Globo Esporte.